Nós vamos então estudar hoje Neemias capítulo 9, livro de Neemias capítulo 9, versos 16 a 37. Neemias 9, 16 a 37. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito, para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes, e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti do céu, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente.
os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Que Deus nos ajude, irmãos, nesta noite, na meditação desse texto. Tema para a nossa meditação: a fidelidade de Deus e a infidelidade do seu povo. Este capítulo 9 do livro de Neemias, acoplado ao capítulo 8, registra para nós um dos aspectos mais extraordinários da história do povo de Deus em todos os tempos. Talvez não haja nenhum paralelo a este fato em toda a Bíblia. Quando um povo chega para sua liderança, unanimemente, homens, mulheres, crianças, aqueles que podiam entender, e pedem aos seus líderes: queremos ouvir a palavra de Deus. E diz a Bíblia que esses líderes começam a ensinar a palavra de Deus. Leem a palavra, explicam a palavra, aplicam a palavra. E diz a Bíblia que houve um grande pranto e depois uma profunda alegria, resultado da operação de Deus através da sua palavra. No dia seguinte, a liderança se reúne e pede que seus líderes se aprofundem mais na palavra, expliquem mais profundamente a palavra, e eles descobrem que a festa dos tabernáculos tinha sido esquecida, negligenciada, e então eles convocam a festividade e eles realizam uma festa como nunca tinha sido realizada desde a época de Josué. E depois somos informados que todo dia a palavra de Deus era lida, e já no 24º dia o povo ainda está reunido, ouvindo a palavra, confessando os seus pecados e adorando a Deus. Poderíamos chamar isso de um grande reavivamento espiritual. Lemos quarta-feira passada no capítulo 9, versos de 1 a 15, que este povo começa a compreender quem é o seu Deus. Foi o Deus que os elegeu, o Deus que os criou, o Deus que mantém a todos com vida, o Deus que libertou do cativeiro, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que sustentou o povo, o Deus que deu a palavra para o povo. Esta oração, queridos irmãos, é uma síntese da história do povo de Israel, desde a sua origem em Abraão, até o momento em que eles estão vivendo, depois do cativeiro babilônico. Esta oração dos levitas é uma espécie de confissão da glória e da graça de Deus, bem como da ingratidão do homem. Esta confissão é resultado da leitura e da pregação da palavra de Deus. Uma lição maravilhosa para nós. Nós nunca vamos experimentar na história um tempo de quebrantamento, um tempo de volta para Deus, um tempo de conserto com Deus, um tempo de reavivamento espiritual, a não ser que nós voltemos a entender a supremacia da Escritura e a primazia da pregação da palavra de Deus. E eles estão recapitulando a história. Sabem por quê? Porque quem não aprende com a história está fadado a repetir os erros da história. O apóstolo Paulo deixou isso claro em 1 Coríntios 10, versículo 11 a 13, o seguinte: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Sabe por que esses registros estão na Bíblia? Porque Deus quer que esses exemplos do seu povo sejam alertas, sejam advertências para a sua igreja ao longo dos séculos. E desta forma, queridos irmãos, concordamos com Patrick Henry quando disse: não tenho luz para alumiar o caminho do futuro, salvo aquele que está sobre meus ombros, vindo do passado. Nós olhamos para o passado, porque o cristianismo é histórico. O que Deus fez deve lançar luz para nós
no que nós somos e no que nós devemos fazer. Por isso eu chamo a sua atenção para olharmos para esse texto lido em 3 perspectivas. Primeiro, a bondade de Deus e a ingratidão do povo. Está isso nos versos 16 a 25 do texto lido. Primeiramente, vamos olhar sobre a bondade de Deus. Com a sua Bíblia aberta, em primeiro lugar, o cuidar de Deus é baseado em quem Deus é e não em quem nós somos. Veja o verso 17. Quando os levitas oram a Deus e reconhecem que o seu povo recusou ouvir a Deus, não se lembrou das maravilhas de Deus, endureceu a sua cerviz, na sua rebelião voltou-se para o Egito, pelo menos no coração, mas agora existe uma adversativa aí. Porém, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, ó Deus tardio em irar-te, grande em bondade, tu não os desamparaste. Amados irmãos, que coisa preciosa entendermos isso. Se Deus nos tratasse conforme nós merecemos, nós estaríamos destruídos, consumidos. É porque Deus é bom. É porque Deus é fiel a Ele mesmo, à sua pessoa, à sua palavra, às suas promessas, à sua aliança. Porque Deus é quem é benigno, misericordioso, perdoador, longânimo e bom. É que nós não somos consumidos. É por causa dele mesmo. Que coisa maravilhosa. É que a nossa redenção e salvação está fundamentada no caráter de Deus, na pessoa de Deus, nas excelências de Deus, e não nas nossas virtudes, porque não as temos suficientemente para sermos poupados. É a bondade de Deus. Segunda coisa, a direção de Deus na vida do seu povo é fruto da sua imensa misericórdia. Olha o verso 19. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Quantas vezes aquele povo se rebelou? Quantas vezes o povo murmurou? Quantas vezes o povo se insurgiu contra Deus e contra Moisés? Quantas vezes o povo desdenhou das coisas de Deus? Quantas vezes o povo transgrediu? Quantas vezes o povo se rendeu à idolatria? Quantas vezes o povo se rendeu à devassidão moral? E mesmo assim, a despeito de todos esses pecados, Deus nunca deixou o povo sequer um dia. A coluna de nuvem estava ali todos os dias, durante o dia, para lhes dar direção e refrigério. A coluna de fogo estava ali toda a noite para lhes dar direção e aquecimento. É a misericórdia de Deus, as muitas misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos. Terceira coisa, irmãos, sobre a bondade de Deus, é que a bondade de Deus revela-se na provisão espiritual. Veja o verso 20. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Apesar do pecado do povo, apesar da rebeldia do povo, apesar da ingratidão do povo, apesar da transgressão de Israel, Deus lhes dá o seu bom espírito. Para quê? Para os ensinar. Que coisa boa que também nós recebemos o Espírito, de uma maneira diferente daquele povo. Porque nós vivemos na dispensação do Espírito. O Espírito Santo nos foi dado de uma vez para sempre, para estar para sempre conosco. Ele é aquele que nos ensina toda a verdade. Ele é aquele que nos instrui, Ele é aquele que nos consola, Ele é aquele que nos reveste de poder, Ele é aquele que nos unge, Ele é aquele que frutifica em nós, Ele é aquele que nos capacita com dons espirituais. É o Espírito Santo de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que dádiva gloriosa Deus nos deu a si mesmo. Ele é melhor do que todas as suas dádivas. Deus nos deu a si mesmo. Quarto lugar, a bondade de Deus revela-se na sua provisão material. Versículos 20, parte B e 21. E diz ainda, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Deus deu pão, Deus deu água, Deus deu roupa, Deus deu sandálias, Deus deu proteção. 40 anos, por um deserto. 2 milhões de pessoas, homens, mulheres,
velhos, crianças, animais, utensílios, sendo transportados por um deserto árido, seco, pedregoso, de montes e vales. Lugares ermos, onde não tinha água, Deus fazia brotar água da rocha. Lugar onde a terra nada produzia, Deus fazia cair cereal do céu, o maná, todos os dias. Literalmente todos os dias. O nosso Deus é o Deus da provisão. Como é importante entender isso. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Sabe, meu irmão, não é porque você tem dinheiro que você tem garantia de pão. O pão é dádiva diária de Deus. É Deus quem nos dá o pão diário. Sabe por quê? Nós poderíamos ter dinheiro. Nós poderíamos até ter dinheiro. E poderíamos até comprar o pão. Mas se Deus não nos desse a saúde para alimentar-nos do pão, o que seria de nós? Eu disse para vocês na última quarta-feira de John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo. Ele ficou doente. E a única coisa que ele podia comer eram 2 bolachas de sal e um copo de água por dia. O que adianta o dinheiro se não tem a saúde? O que adianta ter fartura na mesa se você não pode se alimentar? É Deus quem dá o pão. Ele é o Deus da provisão. É Ele quem mantém você com vida. É Ele quem lhe dá inteligência. É Ele quem lhe dá trabalho. É Ele quem abençoa você com toda sorte de bênção. Como é importante entender a bondade de Deus. Mas veja, em quinto lugar, que a bondade de Deus revela-se na família. Veja o verso 23. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Deus tirou os filhos dos israelitas debaixo da opressão, da escravidão, de um tempo tenebroso, de chicote, de chibate, de fome, de opróbrio, de vergonha. E Deus colocou esses filhos na terra da promessa. Deus multiplicou esses filhos. Como é importante entender, meus irmãos, que os nossos filhos são de Deus. São dádivas de Deus. É Deus quem faz os nossos filhos prosperarem. A bênção para os nossos filhos vem de Deus. Os nossos filhos são herança de Deus, são presente de Deus. E quem os abençoa e quem os faz multiplicar é o próprio Deus. É Deus quem os tira da escravidão. É Deus quem os conduz à terra da promessa. Mas em sexto lugar, a bondade de Deus revela-se na herança imerecida. Versos 22, 24 e 25. Deus deixa claro para eles que eles entraram na cidade, casas espaçosas, toda sorte de coisas boas. Eles tiveram tudo com fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Eles comeram, eles se fartaram, eles engordaram, eles viveram em delícias, pela grande bondade de Deus. Mas, a despeito de tudo isso, esse povo ainda não reconhece a boa mão de Deus sobre eles. Uma herança imerecida. Deus desaloja de lá aquelas nações pagãs. Deus coloca o seu povo lá para ser testemunha entre as nações. E o seu povo se corrompe. E o seu povo se imiscui com as nações pagãs. E o seu povo perde o privilégio e a bênção de ser luz para as nações. Daí, eu chamo a sua atenção agora para vermos a ingratidão do povo. De que maneira essa ingratidão foi manifestada? Em primeiro lugar, essa gratidão se manifestou na desobediência ostensiva à palavra de Deus. Olha o verso 16. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Meus irmãos, é muito importante entender esse porém aqui do verso 16, porque esse porém é a ponte, é o elo, é a dobradiça desse texto. Esse porém está conectando tudo aquilo que Deus fizera na vida do povo. Deus elegeu, Deus criou, Deus sustentou, Deus libertou, Deus guiou, Deus deu a sua palavra, e agora este povo, apesar de todos esses benefícios, se ensoberbece, endurece a cerviz, e obstinadamente rejeita a palavra de Deus. Meus amados irmãos, não tem nada mais grave para um povo do que rejeitar a palavra de Deus, que é desobedecer a palavra de Deus. Não há nenhuma pessoa feliz, não há nenhuma família feliz, não há nenhuma igreja bem-aventurada, não há nenhuma cidade segura, não há nenhuma nação bem-aventurada quando despreza a palavra de Deus.
Por isso o Senhor Jesus Cristo diz que feliz é aquele que lê a palavra, feliz é aquele que escuta a palavra, feliz é aquele que pratica a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus só tem maldição, fora da palavra de Deus só tem ruína e derrota. Mas a ingratidão do povo se manifesta numa segunda coisa. Veja o versículo 17, deliberado esquecimento dos milagres de Deus. Olha aí, por favor, versículo 17. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Não foram apenas maravilhas, foram maravilhas feitas a eles. Eles foram os receptáculos, os objetos destas intervenções soberanas de Deus. Foi Deus que os tirou com o braço forte estendido. Foi Deus quem abriu o mar vermelho para eles. Foi Deus quem lhes deu o maná. Foi Deus quem deu as codornizes. Foi Deus quem deu água da rocha. Foi Deus quem deu a sua palavra. Foi Deus quem deu vitórias. Foi Deus quem desalojou seus inimigos. E apesar de tudo isso, deliberadamente eles se esqueceram dessas maravilhas divinas. Mas em terceiro lugar, a ingratidão do povo se manifesta ainda pela saudade do passado de escravidão. Dá para entender isso? Versículo 17. Olha aí, presta atenção. E endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Se vocês lembram bem, lá em Êxodo capítulo 3, registra que o povo, Deus viu a aflição do povo, e Deus escutou o seu clamor, e Deus desceu para libertar o povo. O povo vivia amassando barro debaixo de chicote, mas agora este povo foi libertado. Deus é o Deus da provisão, o Deus da libertação, o Deus da salvação, e de repente este povo começa a sentir saudades do Egito, da escravidão. Meus amados irmãos, o que na verdade aconteceu é que o povo de Israel cansou de ser o povo santo. Eles se rebelaram e buscaram um líder espúrio para reconduzi-los à terra da servidão. Diz a Bíblia que no coração eles voltaram para o Egito. No coração eles voltaram. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles carregaram o Egito no coração. Desta maneira, queridos, muitas pessoas podem estar na igreja, mas o coração não está aqui. O coração delas ainda está no mundo. O que dá prazer para elas não está aqui, está lá no mundo. O que motiva a vida delas não é aquilo que acontece aqui, é aquilo que acontece lá no mundo. Elas não se deleitam na Assembleia dos Santos. O culto é alguma coisa enfadonha, cansativa. O que dá prazer é aquilo que o mundo oferece. E este é um gesto de ingratidão a Deus. Quando um crente, remido pelo Senhor, liberto da escravidão, que recebeu a boa palavra de Deus, que recebe as benesses da graça de Deus, de repente não quer mais Deus, sente-se enfadado de Deus, cansado de Deus, e começa a querer voltar ao passado, querer voltar ao Egito, querer experimentar o tempo de escravidão e sentir saudade daquele tempo. Mas o povo não apenas voltou, queridos irmãos, para o Egito, em termos de saudade da escravidão, o povo também voltou aos deuses do Egito. Versículo 18, a apostasia da adoração. É o nosso quarto aspecto aí. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Você pode entender um fato desse? Povo monoteísta, criado na fé abraâmica, do Deus vivo, Deus da aliança, Deus da promessa, Deus da salvação. De repente este povo, impaciente, não pode esperar Moisés vir do Monte Sinai com as tábuas da lei. E diz a Bíblia que eles pressionam Arão, e Arão é um líder fraco, um líder vulnerável. E Arão então sofre a pressão do povo e não tem coragem de manter-se firme e fiel. E Arão então diz, podem trazer aí o que vocês têm de adereços, de brincos, de ouro, etc. E diz a Bíblia que Arão fez um bezerro de ouro. E o povo se prostra diante daquele bezerro de ouro e diz, aqui está o nosso Deus, foi esse bezerro de ouro que nos tirou da escravidão. E diz a Bíblia que eles adoram aquele bezerro, eles fazem um bacanal de imoralidade para a adoração daquele ídolo. Mesmo assim, Deus não desistiu do seu povo. A idolatria é algo que entristece e fere o coração de Deus. Não tem nada mais repulsivo ao coração de Deus do que a idolatria. Quando alguém se prostra diante de um ídolo para adorar, um ídolo, como se fosse o próprio Deus. Vamos ao segundo ponto dessa meditação. O segundo ponto é a disciplina de Deus e a inconstância do povo. Vamos ver primeiramente a inconstância do povo. Versículo 26. Note você que o povo rejeita Deus
rejeita a mensagem de Deus e rejeita os mensageiros de Deus. Verso 26. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas. Vejam vocês que quando alguém rejeita Deus, rejeita imediatamente a palavra de Deus. E quando alguém rejeita a palavra de Deus, rejeita o mensageiro de Deus. Eles se cansaram de Deus. E eles se enfadaram da palavra de Deus. E eles não toleravam os mensageiros de Deus. Chegou ao ponto deles matarem os profetas. Isaías, segundo a história, ele foi cerrado ao meio. E ele clama lá no capítulo 23, no 53, quem creu, Senhor? Quem creu em nossa pregação? Pregando para um povo cujos ouvidos estavam incircuncisos, cujo coração era duro como diamante, cuja vida estava completamente rendida à rebeldia. O profeta Jeremias, aquele que profetizou nas portas do cativeiro, que chamou o povo ao arrependimento, e o povo não quis ouvir, e por não quererem ouvir a mensagem de Deus, o rei mandou prender, o rei mandou jogar Jeremias numa cova, numa poça, num buraco, perseguindo o profeta de Deus. Hoje, queridos irmãos, talvez as formas são mais sutis de rejeitarem a palavra de Deus. Mais sutis. Hoje muitos rejeitam a Deus e a sua mensagem quando negam a veracidade das Escrituras. Eu chamo este perigo de liberalismo. O liberalismo, ele nega que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia é confiável. São aquelas pessoas que se aproximam das Escrituras com senões. Aquelas pessoas que se aproximam da Bíblia dizendo, olha, nós temos que ter cuidado porque nem tudo que está escrito aqui é verdade. Nós precisamos olhar para a Bíblia, mas encontrar também algumas coisas aqui que são apenas mitológicas. Não são históricas. A criação é apenas uma figura de linguagem. Adão e Eva são apenas figuras de linguagem, não são personagens reais. O dilúvio, na verdade, não aconteceu. Estas situações levam as pessoas a rejeitarem a palavra de Deus. Mas existe outra maneira hoje de rejeitar a palavra de Deus. As pessoas rejeitam a Deus e a sua palavra quando negam a suficiência da palavra de Deus. E aqui está o misticismo. O que é o misticismo? Não basta a sua Bíblia. Você tem que carregar a Bíblia e ler a Bíblia e crer na Bíblia, mas você tem também que fazer uma corrente de 7 semanas. Você precisa, para ser abençoado, carregar um patuá evangélico. Para você viver bem, você tem que tomar um banho de sal grosso, você tem que fazer determinados rituais místicos. E desta maneira estão negando a suficiência da palavra de Deus. Estão acrescentando às Escrituras alguma coisa a mais, como se a palavra de Deus não fosse suficiente. E desta maneira negam a Deus e negam a sua palavra. Segunda coisa, irmãos, da inconstância do povo, foi uma volta para Deus superficial e utilitária ou utilitarista. Veja aí os versos 27 e 28. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores para que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Na verdade, se você notar aqui, eles não queriam se livrar do pecado. Eles queriam se livrar das consequências do pecado. O que as pessoas temem hoje, irmãos, não é o pecado. É a consequência do pecado. Quando você vê, por exemplo, as campanhas de prevenção que são feitas, qual a ideia que se passa? Qual a ideia que se passa? Não há nenhum temor, nem mesmo em encorajar, em estimular as pessoas à promiscuidade sexual. Desde que se use preservativo, desde que se evite o contágio da AIDS, que se seja promíscuo. O que na verdade esta mensagem passa é que, evitando as consequências imediatas do pecado, o pecado não importa. O que se prega hoje, tire a culpa da sua mente e pratique tudo o que você quiser. As pessoas perderam a reverência, o temor a Deus. Elas não querem sofrer as penalidades, as consequências do seu pecado, mas elas querem o seu pecado. Elas amam o seu pecado.
Elas se voltam para Deus, não porque gostam de Deus, não porque amam a Deus, não porque têm temor de Deus, não porque querem agradar a Deus. Elas não querem sofrer as consequências de seus pecados. Quando elas clamam, Deus pela sua misericórdia as livra. E logo que tudo está bem, elas voltam ao pecado. Porque na verdade o que elas amam é o pecado e não a Deus. Desta maneira, isto é uma volta superficial e proposital. Usam Deus apenas para se locupletarem de seus desejos carnais e não para honrar e exaltar e glorificar a Deus. Deus não é o deleite, Deus não é o prazer da vida delas. Na verdade, elas só buscam a Deus na hora do aperto, mas esquecem-se de Deus na hora da bonança. E agora vamos ver o outro aspecto então. Primeiro vimos esta questão da inconstância do povo, veremos agora a disciplina de Deus. Primeiro aspecto, quem não obedece à Bíblia, recebe a disciplina de Deus. Versículos 27, 28 e 30. Alguém já disse com muita certeza que uma nação será guiada pela Bíblia ou pela chibata. Quem não escuta a voz de Deus, recebe a vara de Deus. Quando o povo endureceu o coração, endureceu a cerviz, e rebelou-se contra Deus, e não deu ouvidos à voz de Deus, o que Deus fez? Deus entregou o seu povo nas mãos das nações pagãs e ímpias. Não foi o tirocínio político, econômico e conquistador da Síria, da Babilônia, do Império Medo-Persa, que levaram Israel à escravidão. Não. Deus os entregou. A própria mão de Deus acionou esses inimigos para virem contra Israel. E diz o profeta Isaías que a Síria e a Babilônia são varas da ira de Deus contra o seu povo. Segundo, coisa maravilhosa, quem se volta para Deus arrependido, sempre é perdoado. Versículos 27, 28, 30 e 31 revelam isso. Na hora do aperto, na hora da angústia, na hora da opressão, na hora da escravidão, sempre que o povo se voltava para Deus e clamava por socorro e misericórdia, prontamente, imediatamente, Deus enviava um libertador, Deus socorria o povo, Deus abria um caminho, Deus abriu uma porta, Deus trazia alívio para o seu povo. E diz a Bíblia no verso 28, que Deus livrou o seu povo muitas vezes. Você conhece isso e eu também. Quantas vezes nós já fomos à presença de Deus pedindo misericórdia? Quantas vezes nós nos dobramos dizendo, Deus, sê propício a mim, pecador. Quantas vezes nós já nos curvamos, quebrantados, humilhados. Deus, tem misericórdia de mim de novo. E Deus, continuamente, benignamente, misericordiosamente, Deus nos restaura, Deus nos perdoa, Deus nos dá a chance de começar outra vez. Meus amados irmãos, vamos ver o último ponto desta mensagem. A justiça de Deus e o clamor por misericórdia. Primeiro vamos olhar a justiça de Deus. Eles reconhecem, no verso 34, que Deus tem agido sempre com justiça. Quando Deus entregou Israel ao povo da Babilônia, as 10 tribos à Síria, e agora, presentemente, Israel, às mãos do Império Medo-Persa, eles entenderam, os levitas entenderam, Deus, o Senhor foi justo. Tu agiste fielmente, nós agimos perversamente. Deus, foi a tua justiça que foi aplicada. Eles foram levados cativos, queridos irmãos, por causa de seus pecados. Irmãos, vamos parar para pensar nessa questão. O que leva um crente, uma família, uma igreja, uma cidade, uma nação ao fracasso é o pecado. Olha para a história. A história é nossa pedagoga. A história é nossa mestra. Por que que o Egito caiu? Por que que a Síria caiu? Por que que a Babilônia caiu? Por que que o Império Medo-Persa caiu? Por que que o Império Grego caiu? Por que que o Império Romano caiu? Por que que os grandes impérios ruíram? Por que que as nações soberbas entraram em colapso? Por quê? Por que que igrejas outrora grandes, hoje apenas se fala de ruínas? Por quê? Por que que uma família se desintegra? Por que que uma vida que estava muitas vezes na ponta da vitória entra para o fosso da derrota? Por quê? Senão o pecado. O pecado é o opróbrio das nações. O pecado destrói, o pecado enfraquece, o pecado avilta, o pecado envergonha, o pecado mata. Mas queridos, finalmente vamos ver aqui o clamor por misericórdia.
versículos 32 a 37. Vamos ver que o reconhecimento tardio de quem Deus é. Olha os versos 32 e 33. Quando esses levitas estão orando, eu fico impressionado. Aqui está o único pedido desta longa oração. O único pedido está aqui no verso 32. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio. Quem é Deus? Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é temível, Deus é fiel, Deus é misericordioso. Os seus pais sabiam de tudo isso, mas não levaram isso a sério. Conhecimento de teologia, irmãos, sem obediência, só nos torna mais culpados. Muito cuidado com o conhecimento, porque se o conhecimento não nos levar à obediência, ao quebrantamento, à rendição, ele pode nos tornar duplamente culpados e o juízo ser mais rigoroso. Segunda coisa, o reconhecimento que o pecado se estende aos líderes políticos e religiosos. O verso 34, ele diz, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Precisamos entender uma coisa, irmãos, e nós deveríamos ser voz profética nas mãos de Deus nesse sentido. Um presidente da República, um senador da República, um deputado federal, um deputado estadual, um prefeito, um vereador, aqueles que militam no judiciário, deveriam entender uma coisa: eles são ministros de Deus. Portanto, eles precisam representar com fidelidade este Deus que é autoridade sobre eles, a quem eles representam. De tal maneira que a Bíblia sempre foca a questão do pecado da liderança. Porque a liderança precisa compreender que Deus é a autoridade suprema e toda vez que um líder, seja político ou religioso, quer se colocar acima de Deus, rebelando-se contra Deus, rebelando-se contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, ele se torna uma maldição para o seu povo, em vez de bênção. E diz o texto que nesta confissão os levitas começam dizendo: os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos líderes, os nossos pais, eles pecaram. Terceira coisa, reconhecimento de uma grande ingratidão. Versículo 35, olha aí, por favor. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Coisa tremenda, irmãos. Deus está abençoando e o povo está desobedecendo. Deus está derramando bênção e o povo está se rebelando. Deus está abrindo as janelas dos céus e o povo está transgredindo. Diz a Bíblia que o povo, neste verso, está dizendo que eles não serviram a Deus, nem se converteram de suas más obras. Profunda ingratidão. Por isso agora vem, queridos irmãos, o reconhecimento de uma servidão assoladora, versos 36 e 37. Quando eles dizem: eis que hoje somos servos, e até na terra que deixa nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo, sobre o nosso gado. Vejam vocês que a escravidão alcança a terra deles, a escravidão alcança os corpos deles, a escravidão alcança os bens deles, e a escravidão alcança o fruto do trabalho deles. Vejam vocês que Deus os tirou da escravidão do Egito, Deus deu uma terra da promessa para eles, Deus deu fartura para eles, e eles se rebelaram contra Deus. Agora, Deus os traz de volta a esta terra da promessa, mas na terra da promessa, onde eles não agradeceram a Deus, onde eles não reconheceram a Deus, eles são escravos. A terra não é deles, o corpo não é deles, o gado não é deles, o fruto da terra, do labor deles, também não é deles. E daí, finalmente, o reconhecimento acerca de uma necessidade, de um profundo clamor. Nós estamos, verso 37, em grande angústia. Eles oraram,
Não desprezes toda a aflição que nos sobreveio, pois tu fielmente procedeste nós perversamente. Os nossos reis não guardaram a tua lei. Estamos em grande angústia. É a fala deles, ou seja, não basta apenas estar na terra, é preciso ser liberto da opressão. Isso talvez seja um retrato de muita gente que está na igreja, mas não está livre. Participa do culto, mas não está livre. Pertence a uma família evangélica, mas não está livre. Na verdade, quem domina sobre ele ainda não é o Deus Todo-Poderoso. E eu concluo, tirando algumas lições práticas para nós. A primeira lição prática que eu quero terminar aqui é que o conhecimento das Escrituras foi quem levou este povo ao arrependimento. Esta confissão sublime aqui foi quando a Bíblia foi exposta, foi quando a Bíblia foi pregada, foi que o convencimento de pecado veio àquele povo. Eu estou cada vez mais convencido, irmãos. Se nós queremos vida espiritual na igreja, nós precisamos de valorizar a palavra de Deus. Um crente analfabeto da Bíblia é um crente sem convicção de pecado. Um crente que não conhece as Escrituras é um crente superficial. Se nós queremos reconhecer que o pecado é mau aos olhos de Deus, nós temos que estudar as Escrituras sagradas. Segunda lição prática, o conhecimento das Escrituras provocou uma nova esperança, baseado agora nas promessas da lei de Deus. Quando o povo voltou a ler a Bíblia, eles descobriram quem é Deus. Ele é grande, Ele é temível, Ele é poderoso, mas também Ele é clemente, Ele é misericordioso, Ele é rico em perdoar, Ele é bondoso, Ele dá uma chance para você recomeçar. Que coisa boa! O nosso Deus não é o Deus implacável, que nos pisa, que nos destrói. Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não apaga a torcida que fumega. Sempre que alguém se volta para Ele com o coração quebrantado, os seus braços estão abertos. Ele está pronto a restaurar, Ele está pronto a levantar, Ele está pronto a perdoar e fazer dele uma nova criatura. Sobre essa questão, preste atenção no que um americano disse sobre a nação americana. A necessidade da volta para Deus. Esta frase não é minha, eu vou ler, está entre aspas, de Daniel Webster. Se vivermos segundo os princípios ensinados na Bíblia, nosso país continuará a prosperar. Mas se nós e nossa posteridade negligenciarmos sua instrução e autoridade, nenhum homem poderá dizer quão repentinamente pode uma catástrofe vencer-nos e enterrar nossa glória na obscuridade mais profunda. Para mim, essa palavra de Daniel Webster foi uma palavra extremamente profética de Deus, porque foi exatamente isso que aconteceu com todas as grandes nações do passado que se esqueceram de Deus. Essa é uma palavra para uma nação, essa é uma palavra para uma cidade, essa é uma palavra para uma igreja, essa é uma palavra para uma família, para uma vida. Se nós abandonarmos a palavra de Deus, repentinamente, poderemos entrar em colapso. E as glórias do passado serem sepultadas na obscuridade mais profunda. Terceiro e último lugar, o conhecimento das Escrituras provocou um claro entendimento da ação de Deus na história. Louvado seja Deus. Às vezes a gente olha para a história, irmãos, e pode ter um sentimento pessimista e depressivo. Se alguém não entendesse as Escrituras, podia ficar muito deprimido, porque já se fazia 144 anos que a Babilônia tinha entrado em Jerusalém, destruído o templo, quebrado os muros, queimado as casas, arrastado o povo remanescente que não foi passado ao fio da espada. 70 anos debaixo de opressão e cativeiro. A Babilônia caiu, mas o cativeiro continuou. Depois o povo volta, mas quando volta, uma situação não muda. O povo está debaixo de opróbrio, muros quebrados, portas queimadas. O povo sem ordem, dominado pelos inimigos à sua volta. Alguém podia pensar, Deus, onde tu estás, Deus? Vemos prosperar o caos, vemos prosperar a iniquidade. Quando você olha para o mundo hoje, talvez você questione, onde está Deus? Mas você vai notar que todos os acontecimentos estavam sendo traçados pela mão onipotente de Deus.
Foi Deus quem levantou a Síria, foi Deus quem derrubou a Síria, foi Deus quem levantou a Babilônia, foi Deus quem derrubou a Babilônia, foi Deus quem levantou o Império Medo-Persa, é Deus quem vai derrubar o Império Medo-Persa, foi Deus quem levantou a Grécia, é Deus que vai derrubar a Grécia, foi Deus quem levantou os impérios, é Deus quem derruba os impérios, Ele que levanta reis, e Ele que depõe reis, Ele que levanta impérios, Ele que depõe impérios, é Ele quem governa a história. A nossa vida está nas mãos de Deus, queridos, Ele é soberano. Bendito aquele que reconhece isso e se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Porque esse Deus está convidando você e a mim nesta noite para um novo começo. Deus está convidando você e a mim para que nós tomemos posse da sua graça para uma caminhada nova, abençoada e venturosa. Que seja assim. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Se você deseja vir aqui à frente, orar comigo, venha, por favor. Nós queremos interceder uns pelos outros. Deus da glória, Deus bendito, nós queremos apresentar esta igreja diante do trono da Tua graça nesta noite. Este povo a quem Tu escolheste por causa do Teu grande amor. Este povo a quem Tu chamaste à Tua presença. Este povo que foi remido no sangue do Cordeiro. Este povo, Deus, que foi selado com o Espírito Santo da promessa. Este povo, Deus, que tem sido instruído na Tua palavra. Abençoa a Tua igreja nesta noite, Senhor. Ó Deus, contempla o coração de cada pessoa que entrou na Tua casa hoje. Deus, Tu bem conheces cada um aqui. Tu sabes, Deus, as necessidades. Tu sabes das lutas, das lágrimas, das aflições, das necessidades. Por amor do Teu nome, segundo a riqueza das Tuas misericórdias, ó Senhor, sê propício ao Teu povo. Meu Deus, tira de nós a dureza do coração, tira de nós a dureza de cerviz, dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração grato, dá-nos um coração obediente, inclina o nosso coração para Te buscarmos, ó Deus, perdoa-nos pelas vezes, ó Senhor, que olhamos para trás com saudades do Egito. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nos rebelamos contra a Tua fidelidade e bondade, e nos insurgimos contra Ti, pecando contra o Teu bom Espírito. Tem misericórdia de nós como igreja, Senhor. Restaura a nossa sorte. Reaviva a Tua obra no nosso coração. Inflama as nossas almas, ó Deus, de puro zelo pelo Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, que esta igreja seja uma igreja fiel, obediente, santa, que busque, Senhor, as veredas da justiça. Livra a Tua igreja de escândalos, livra a Tua igreja do pecado, livra a Tua igreja da transgressão, livra a Tua igreja da frieza, livra a Tua igreja da soberba, livra a Tua igreja da altivez espiritual. Oh meu Deus, não permita que sejamos crentes rasos, ignorantes da Tua palavra. Ó Senhor, desperta no coração das crianças, dos juniores, dos adolescentes, dos jovens, dos homens, das mulheres desta igreja, fome pela Tua palavra. Desperta no nosso coração, Deus, deleite nas coisas lá do alto, que não fiquemos como o povo de Israel, Senhor, sentindo saudades de nos alegrarmos em outras coisas que não os banquetes da Tua graça. Muito obrigado, Senhor, pela Tua boa palavra. Palavra de vida eterna, palavra que nos instrui, que nos consola, que nos ensina, que nos exorta. Louvado seja o Teu nome. Agora, Pai, oramos pelos enfermos da Tua igreja. Contempla cada um deles, meu Deus, segundo as riquezas da Tua graça. Oramos pelos nossos irmãos que estão desempregados, Senhor. Tem compaixão, Deus, abre uma porta, a porta da Tua providência. Ó Deus, nós oramos pela vida sentimental dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Ó Deus, não permita que eles, ó Senhor, errem nesta decisão tão importante da vida. Que eles sejam criteriosos, que eles sejam puros no seu proceder. Deus, nós oramos pela vida vocacional da nossa juventude, para que eles sejam guiados por Tua boa mão, que sejam bem-sucedidos para a glória do Teu nome. Nós oramos pela vida espiritual da nossa juventude, Senhor. Guarda os jovens desta igreja, guarda as crianças, guarda os adolescentes, livra-os do mal, livra-os das seduções deste mundo, livra-os dos laços do passarinheiro, inflama o coração deles de amor pela Tua palavra, Senhor.
Deus, nós oramos pelos casais da igreja, que eles sejam, ó Deus, revitalizados pelo amor, um pelo outro, pelo cônjuge, e que desta maneira tenhamos casamentos sólidos para a glória do Teu nome. Nós oramos pelos viúvos, pelas viúvas, ó Deus, nós oramos por aqueles que estão descasados, nós oramos por aqueles que estão solitários, nós oramos por aqueles que estão presos, nós oramos por aqueles que estão, ó Deus, afligidos e angustiados, que Tu os visites com as consolações do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por este ajuntamento nesta noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.